Salve, salve, meu querido e minha querida, voltando para fazer um videozinho maneiro para você aqui agora, sobre como a gente encontra padrão nos aplicativos que existem aí, sites como SofaScore, FlashScore, iScore, Academia das Apostas, enfim, uma série de sites que tem dados estatísticos que facilitam você e eu a termos um norte nas nossas operações. E o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo? Como a gente encontra o padrão e como a gente vai operar esse padrão. Como e por quê. Se você se identifica com esse vídeo, se já está gostando, continue por aqui. Eu sou o Felipe Galvão, o popular Presidente Trader, fazendo conteúdo, compartilhando com você. E temos também o nosso grupo no Instagram, Projeto Grupo Trader Esportivo. Por lá a gente opera métodos e fala um pouquinho mais da nossa realidade todos os dias com vocês. Link do nosso Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos para o vídeo? Por que é tão importante você encontrar um padrão e trabalhar nesse padrão? O que é um padrão, presidente? Padrão é tudo aquilo que é repetido de forma automática e que acontece por muitas vezes, né? Vou te dar um exemplo. Você tem um padrão de comer. Você é destro, você só come com a sua mão direita. Você só escova o seu dente com a mão direita. Isso é um padrão e ele se repete a cada dia. E no futebol não é diferente, meu amigo, porque são feitos por seres humanos. E ser humano, ele leva a vida de forma padronizada, tá? Vou te dar um outro exemplo. Você deita de um lado da cama. Então, em tudo existe padrão. Você sempre deita do mesmo lado da cama. Talvez você sempre desça da cama colocando o seu pé esquerdo ou direito, dependendo do que você for, sempre na hora que você desce. Então, isso é um padrão, ele se repete de forma automática, que não é diferente no futebol. Vou te dar alguns exemplos. Existem campeonatos e equipes que têm um padrão muito grande de acontecer quando as equipes marcam. Equipes que fazem e sofrem muitos gols. Equipes que têm ali bons ataques e defesas ruins. E a gente vê isso frequentemente no Campeonato Brasileiro. Vou dar um exemplo para você. Geralmente, quando se joga, vou dar algumas equipes aqui, por exemplo. Geralmente, quando se tem ali um clássico, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve ontem Flamengo e Vasco. Geralmente é jogo de ambas marcas. Geralmente, quando se acontece Flamengo e Vasco, o Flamengo está tendo uma superioridade já há muito tempo em cima do Vasco, mas geralmente o Vasco consegue fazer um gol no Flamengo. Pega aí os dados estatísticos aí das últimas 10, 20 partidas, você vai ver que o Flamengo venceu a maioria delas, mas toma o gol. Então ontem não foi diferente. Ontem o Vasco meteu 1-0, o Flamengo virou para 2-1. O Flamengo se classificou para a finais do Carioca. Então, dando um exemplo aqui do estado do Rio, mas se você for pegar aí outros estados, você vai ter padrões bem claros nisso também. Isso é um exemplo brasileiro. Principalmente nos jogos lá fora, se tem muito mais padrão em algumas determinadas equipes. E é isso que a gente está falando nesse vídeo agora. E por que é importante? Porque os padrões se repetem. E como você, na aposta, quer ter segurança, quer ter a probabilidade a seu favor, quanto mais esses padrões se repetem, melhor é para você. É claro, você precisa saber precificar, aí é um outro vídeo, é uma outra videoaula, uma outra situação. Mas o que é mais importante para você? Primeiro, está na sua tela aí, a gente tem o padrão desse jogo agora, tá? Estou gravando aqui de forma aleatória, depois eu vou entrar na internet e vou pegar ali o padrão de alguma das equipes. Mas a gente tem padrões específicos para over 1,5. Então perceba que das últimas 10, tanto aleatório, casa como fora, ou se você pegar somente fora ou somente casa, você tem padrões que te indiquem que o over 1,5 aconteceu ali por volta de 70% ou 80% dos jogos. Então, você pega uma equipe dessa, ou as duas equipes de forma aleatória, e quando elas se encontram, a probabilidade do evento acontecer é muito maior, porque elas costumam manter o padrão. Então, aonde você ganha dinheiro é você indo a favor da probabilidade. É claro, é um jogo de probabilidade. Futebol, assim como basquete, enfim, como tênis, é um jogo de probabilidade. Então você precisa trazer a probabilidade para o seu lado.
E aí é óbvio, depois você tem que encontrar uma odd justa, você tem que encontrar ali uma linha de trabalho que te dê um médio prazo, né, retorno, oscilando entre red e green, mas que um médio prazo, e médio prazo eu digo para você ir no final de um ano inteiro, você trabalhando aquilo ali apenas como um método, você pode fazer dinheiro. Então, estou te dando um exemplo do over 1,5. Isso é um padrão. O ambas marcam é outro, tá? Você tem ali equipes que você pega ali as últimas 10 delas jogando em casa, e você tem lá, ela sofreu uma quantidade X de gols, em quantas partidas por lá, das últimas 10 dentro de casa, ela sofreu 7. Então você tem 70% de ela ter sofrido. Enquanto ela marcou 8. Show de bola. Então você já encontrou um padrão. Você encontrou um padrão de que ela marca e sofre acima de 70%. Então você vai encontrar a odd justa dela como? Você vai pegar 10 e dividir por 7. Então você vai ter uma odd mínima para você poder trabalhar. Tá? Então você consegue fazer dinheiro. Então por que é importante você trabalhar com padrão? Porque o padrão se repete. E quanto mais se repete, mais a probabilidade está a nosso favor. Por que você tem que ter um método? Porque o método precisa trabalhar a favor do padrão. Tá? Porque se o método trabalha contra o padrão, você não tem método, você está apenas apostando. Aí quando você está apenas apostando, você vai acabar levando um red e vai acabar perdendo dinheiro e tomando na sua carteira. Então essa aqui é a grande verdade, é simples de entender. Encontre o padrão e trabalhe dentro do método. O próprio padrão te mostra o método que tu vai trabalhar, meu filho. É fácil de entender, tá? É fácil de entender. Se eu tenho um padrão de over 1,5, para que eu vou inventar de ir no 2,5? Então, mas a odd, filho, quem opera por odd acaba se fufu, tá? Acaba tomando na tarraqueta de morro abaixo. Porque não é a odd que determina se eu vou ter sucesso, se eu vou fazer dinheiro no final, tá? O que determina é a probabilidade e a quantidade de vezes que o evento aconteceu e se repetiu, tá? Então, por isso, você precisa ter a probabilidade a seu favor e o método de trabalho. Esquece odd. Odd, você tem que ter a mínima para você trabalhar. Mas não que você tem que trabalhar por odd. Você tem que trabalhar pelo padrão e pelo método que o próprio padrão está te mostrando. Se ele te mostra um método excelente, um padrão excelente de ambas marcam, trabalhe ambas marcas. Se ele te mostra um padrão excelente de back a equipes, principalmente que jogam em casa, trabalhe esse método. O próprio mercado está te mostrando o que trabalhar. Tem gente que não faz dinheiro porque é teimoso, tem gente que não faz dinheiro porque é aventureiro, porque é apostador. Aí depois vem num vídeo como esse e quer criticar lá embaixo. Ah, mas eu faço isso e dá resultado. Ah, mas eu faço aquilo e não dá. Paciência, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu sou dono da verdade, eu compartilho com você aquilo que faz sentido para mim e que traz resultado para mim. E terceiro ponto, já falamos aqui da probabilidade, já falamos do método que a própria probabilidade te mostra para operar. Terceiro ponto, queridão, não tente operar tudo. Se o método te mostra ambas marcas, então você vai, para que você vai operar um over 2,5? Ah não, mas se opera ambas marcas, opera over 2,5. Ah, o jogo pode ficar 1-1. E aí? Como a gente tem vários no Campeonato Brasileiro. Aí você toma na tarraqueta de novo. Então, se você tem um método, seja fiel ao método, dentro da probabilidade que o próprio método está te mostrando, trabalhe dele. Para que você vai operar? Para que você vai inventar de operar under se o jogo é over? A não ser que você pegue correção, aí é diferente. É uma outra situação, uma outra aula para o próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido aqui. Mas então, só para te dar um norte, só para te dar um bizu, tá? Opere dessa forma e não tente operar tudo ao mesmo tempo. Não tente entrar em over, não tente entrar em ambas se o jogo é under ou vice-versa, tá? É bem fácil, a própria casa está te mostrando mais ou menos, junto com os dados estatísticos, que você pode operar. Não ganha dinheiro quem não quer, ou quem é teimoso, ou quem é apostador, ou quem é burro. Essa é a grande da verdade. Então, meu querido, 3 tópicos para que você possa aprender, ou que você possa pelo menos refletir, já que você já sabe, e colocar e aplicar na sua banca. Legal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Se quiser comentar, fica à vontade. Se discordar da minha opinião também, não tem problema nenhum, a gente está aqui para trocar aquela ideia. E se você não me conhece, entra aí na descrição. Tá lá no nosso Instagram, @PresidenteTrader, a gente tem um projeto RUP, onde a gente opera o método lei empate, e aí contra o empate por uma vitória de um dos 2 times,
Não importa o placar, desde que um dos dois vença. A gente opera muito esse método, como método trader, não é um método hunter, e a gente faz uma bela, uma grana. Link tá aí na bio, Projeto Hulk Esportivo. Link tá aí na bio, não, vai estar na bio lá do Instagram, mas vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. Curte, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Um abraço do seu amigo Filipão. Reflete aí nessa ideia que a gente trocou e faça dinheiro na sua banca, irmão. Valeu, até a próxima. Um abraço.